TV Assembleia. Olá, boa noite. No ar o programa Questão de Ordem, começando hoje aqui a nossa semana, nesta terça-feira passada, a semana, não é, dos 200 anos da independência do Brasil, que foi comemorado no 7 de setembro da semana passada, não é? O Brasil celebrou 200 anos da independência. Começamos hoje o programa de terça a sexta, o Questão de Ordem, aqui pela TV, e você ouve também pela FM 96,7. E o nosso assunto hoje, eleições 2022. Se aproxima o primeiro turno, dia 2 de outubro, reta final da campanha eleitoral. Dia 2 de outubro, o Brasil vai às urnas em primeiro turno para eleger, votar para presidente, vice-presidente da República, em nível nacional, e nos estados, governador, vice, um senador por estado, deputados federais, no caso do Ceará, 22 deputados, e deputados estaduais, no caso do Ceará, 46 deputados. Por conta das eleições, desde 2021, o Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução, número 23.678, que estabelece missões dos chamados observadores eleitorais. A resolução traça diretrizes, procedimentos que são seguidos por representantes indicados por instituições que vão participar dos chamados observatórios eleitorais. Qual o papel deles? Qual a função do observador? É o que a gente vai conhecer hoje aqui no programa. As ações serão realizadas de maneira independente pelas entidades que foram selecionadas e que são organizações da sociedade, podem ser instituições de ensino superior, nacionais, todas devidamente credenciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. É o tema de hoje do programa. Eu estou recebendo aqui a Defensora Pública do Estado, que a Defensoria Pública é uma das entidades credenciadas. A doutora Kelviane de Assunção Ferreira Barros. A doutora Kelviane Barros está aqui comigo. Ela é uma das observadoras da eleição, indicada pela Defensoria Pública, pela Associação dos Defensores. Também comigo, o funcionário de carreira do TRE, assessor de Planejamento, Estratégia e Gestão do Tribunal Regional Eleitoral, Romaico Carvalho, ele está aqui comigo, né? Ele, durante 9 anos, inclusive, o Romaico foi chefe de cartório e também já foi chefe de atendimento da Central de Atendimento do Eleitor aqui em Fortaleza. A doutora Kelviane é defensora pública do Estado desde 2008, conselheira eleita do Conselho Superior da Defensoria Pública por 2 mandatos. Ela atualmente é diretora parlamentar da Associação dos Defensores, a ADPEC. Está concluindo mestrado em Direito Constitucional na Universidade Federal do Ceará, na área de Constituição, Sociedade e Pensamento Jurídico. E é uma das observadoras da eleição indicada pela ADPEC, pela Defensoria Pública. Aliás, a Defensoria, deixa eu citar aqui, tem como observadores eleitorais, além da doutora Kelviane, os doutores Igor Barreto de Menezes Pereira, João Ricardo Franco Vieira, a doutora Karine Matos Lima e a doutora Sandra Moura de Sá e a minha convidada aqui, doutora Kelviane Barros. Está no ar o programa, abraçando você que nos acompanha pela TV e nos ouve pela FM Assembleia. Doutora Kelviane, muito boa noite, prazer recebê-la, tudo bem? Boa noite, Renato, tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Fico muito feliz pelo convite de apresentar um pouquinho o nosso trabalho. E é importante o que a gente vai falar hoje aqui. Doutor Romaico, tudo bem? Tudo bem, Renato, boa noite. Está tudo pronto para as eleições lá no TRE? A correria está grande, mas vai estar tudo pronto no dia 2 de outubro. A correria está grande? Grande, é muito serviço concentrado em pouco tempo. Pouco tempo. Mas o pessoal faz com amor, viu? Né? Tá tudo, porque tudo o tribunal está agora julgando as candidaturas, né? Já encerrou. Já encerrou isso. 100% dos pedidos de registro de candidatura foram julgados no tempo previsto. Aí tem só os recursos, aquele negócio. Algum recurso, algum pedido de substituição, alguma coisa assim, mas 100% dos pedidos de registro de candidatura foram julgados no tempo. Uma pergunta, a totalização é tudo em Brasília? Tudo no TSE. A gente faz a transmissão dos dados, a totalização acontece no TSE. No TSE. Então, quer dizer, o TRE aqui, ele apenas envia os dados. Envia os dados, Isso. O TSE informa e aqui recebe, né? Recebe e vai totalizando no TSE. Lá, né? certo. Isso. Mas tudo em Brasília. Tudo em Brasília. É interessante, já aproveitando aí o que você está falando, sobre a totalização dos votos. Tá. Agora, no domingo, dia 11, no último dia do domingo, dia 11, houve mais um teste, o 7º teste de totalização dos votos. É justamente esse ensaio para simular o dia da eleição,
para verificar se essa transmissão está ok. Se o sistema comporta um envio em massa de boletins de urna, né? Isso. Eu acredito que esse teste ele é ele reflete muito melhor do que a própria realidade. Porque o teste ele simula o envio de milhares de BUs ao mesmo tempo. O que não vai acontecer no dia, porque nem todas as sessões encerram rigorosamente. Quer dizer, eles fazem o horário. teste no extremo do extremo. No extremo do extremo, para poder, numa situação... Saber se o sistema suporta. E está suportando. Que legal, que boa A informação. gente teve um bom teste agora E aí no país inteiro, né? Foi não só no Ceará inteiro, como todo o país participou desse teste. Na eleição passada, que o presidente era o ministro Barroso, no meio da eleição houve uma queda. Né? Houve, e aí naquele momento houve uma aquisição de uma máquina nova e tal, e aí ela precisaria de mais alguns testes. Ela fez bem o serviço, ela conseguiu totalizar. Não houve um pequeno retardo. Foi. Mas veja, a gente é tão acostumado com agilidade e rapidez na divulgação do resultado que um atraso de, sei lá, 1 hora, 2 horas já foi... Que foi o que houve naquele Exatamente, mas você veja, né? A gente, quando voltava em papel, a gente tinha dias para ter um resultado. Verdade. Com a urna eletrônica, o resultado passou a ser mais ágil. E aí um pequeno atraso de 1 hora, 1 hora e meia, acho que não foi muito mais do que isso, já causou impaciência nas pessoas. Né? É porque é tal história, né? Você se acostuma com a tecnologia. Exato. A gente está no telefone altamente tecnológico, ninguém vai querer voltar para o telefone público, né? Não. O telefone público hoje virou peça de museu. Exato. Né? Doutor Romaico, só mais um dado. Este ano, a totalização... Porque tem um problema de fuso no Brasil, né? Isso parece que não vai... Não, isso aí. Agora vai uniformizar no Brasil inteiro, vai começar de 8 às 17. Há estados da região norte que tem uma diferença de fuso, mas aí vai... Começa mais cedo. E vai terminar no horário... Pronto. Isso é um dado interessante. 17 horas termina a eleição em todo o Brasil. É programado... Eu sempre digo, inclusive nos treinamentos, que eu ainda participo da formação, dos mesados, da capacitação, que a urna é programada para encerrar às 17 horas. Mas, claro, havendo eleitor na fila... Sim. E aí... Todo mundo vota, recebe a senha. Exato, é a programação. A eleição deve começar no Brasil inteiro às 8 da manhã e se encerrar às 17 horas, não havendo mais eleitor para votar. Pronto. Inclusive, essa uniformização é importante, porque existem as pesquisas de boca de urna, e em eleições anteriores, em alguns estados, não se podia divulgar a pesquisa de boca de urna, por exemplo, nacional, porque impactava na eleição. Em alguns estados ainda estava havendo a eleição. Você não pode divulgar pesquisa para presidente. Com a eleição acontecendo. Com a eleição não dá. Acontece, em algum lugar acontecendo. Em algum lugar não pode, exatamente. Exato. Agora não. Isso uniformizou. Isso não vai. Que legal. Romaico Carvalho aqui do TRE trazendo boas informações, e eu quero até aproveitar aqui a nossa audiência para dizer que a nossa plataforma de comunicação vai fazer uma cobertura unificada das eleições. TV, Assembleia, FM Assembleia 96,7, as redes sociais, o portal da Assembleia, né, o Instagram, enfim, a transmissão de todo o sistema de comunicação da Assembleia, integrado, né, rádio, TV, portal, começa a partir das 8 da manhã do domingo, né, rádio, TV, e após a eleição, 17 horas, nós teremos o Jornal Especial das Eleições, a partir aqui do estúdio, para toda a rede de comunicação, incluindo a rádio, e após o jornal, o programa Eleições Especial, né, em que eu vou estar aqui com cientistas políticos, vamos analisar os números da eleição. E aí a marcha da apuração. É a apuração, a totalização dos votos, desde a central do TSE em Brasília, nós vamos informando o andamento das eleições em nível nacional e aqui, evidentemente, no estado do Ceará, com convidados especiais que vão analisar os números, né, a voz das urnas. Né? Então, a eleição, 2 de outubro, é aqui no sistema de comunicação da Assembleia, TV, FM e todo o nosso sistema de comunicação. Doutora Kelviane, me fale, é a primeira vez que a senhora vai ser uma observadora da eleição, isso é importante, doutora. Sim. Renato, o primeiro dado que eu preciso fazer aqui para você é de que o observador eleitoral, ou a instituição que é observadora eleitoral, na verdade, não é a Defensoria Pública do Estado do Ceará. É a ADEPEC. É a ADEPEC. Na verdade, é a ANADEP, é a Associação Nacional das Defensoras e Defensores,
que está representado nos estados pelas associações Então, em estaduais, nível nacional, indicam. os defensores vão estar observando? Em nível nacional. Então, não só no estado do Ceará, mas defensores de vários outros estados, que são também vinculados à Associação Nacional dos Defensores, vão estar participando como observadores eleitorais. Muito legal. Então, você, doutora Kelviane, e os seus colegas, o Igor Barreto, o João Ricardo, a Karine e a Sandra, vão fazer o quê no dia da eleição? O objetivo das missões de observação eleitoral, Renato, é fazer um acompanhamento e uma avaliação dessas eleições. Então, nesse acompanhamento, a gente participa de todas as etapas desse processo eleitoral, que vai desde o momento do credenciamento até o momento depois da diplomação de todos os candidatos que foram eleitos. Então, para a gente fazer a observação, nós inclusive já entramos em contato com os tribunais regionais eleitorais, porque nós podemos ter acesso a todos os locais, né, que de alguma forma estão veiculando o processo eleitoral. Uma credencial? Temos. Nós temos um colégio, temos uma credencial com QR Code que nos identifica. Então, nós podemos ter acesso a todos os espaços físicos e também podemos solicitar todas as informações que são necessárias para o atingimento do fim da missão, que é de observação. Certo. Quando nós terminamos a observação eleitoral, essa entidade credenciada, que no caso é a ANADEP, precisa apresentar um relatório final. Nesse relatório final vai estar descrito tudo que foi observado durante esse processo e também nós vamos fazer, eventualmente, algumas recomendações para o aprimoramento do processo eleitoral. Legal. Então, a missão ela tem o objetivo de observar, mas ela também tem o objetivo de contribuir para o aprimoramento a partir do relatório e de eventuais recomendações. Então, são quantos aqui? São os cinco aqui, associados aqui no Ceará, da ANADEP. Vocês vão estar em Fortaleza e no interior? Em Fortaleza e no interior do estado. O nosso colega, Igor Barreto, que atualmente mora em Sobral, né, e também é titular de uma defensoria em Sobral, vai participar na região... Na Zona Norte. Exatamente, isso. Na região norte, os demais aqui. A senhora vai ficar aqui? Sim, nós vamos ficar aqui. E no Brasil, nós somos um total de mais de 80. Salvo engano, somos 84 defensores associados que estaremos dentro da missão eleitoral. Legal, muito legal. O Romaico, além da DPEC, quem mais está nesse trabalho de observação, credenciado pelo Tribunal Eleitoral, isso, né? Isso. O superior, né? É importante esclarecer que esse credenciamento é feito junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Certo. Os TREs não têm gerência nenhuma. Recebe só o comunicado. Recebe só o comunicado e também os TREs tiveram que indicar servidores para servirem como ponto de apoio, como interlocução entre o tribunal e essas missões. Facilitar o trabalho. Exato. No caso, aqui no TRE sou eu, o representante, e a minha colega Edna Saboia, coordenadora das eleições, que estamos prestando esse suporte, esse apoio. Como a doutora falou, essa observação ela vai desde o momento, diante de todo o processo eleitoral, desde o início do processo, com o registro de candidatura, até a diplomação dos eleitos. Então, nesse momento, todo esse período, é possível, a qualquer momento, os observadores solicitarem informações e nós estamos à disposição para prestar as informações de forma imediata. A gente apenas solicitou que esses pedidos fossem consolidados em mim, na EGN, para a gente prestar com a maior celeridade possível. Além disso, como a doutora falou, destacando ainda, o acesso, o livre acesso aos espaços, no caso do dia da eleição, aos locais de votação, às sessões, para que façam, consigam fazer a observação com total autonomia, independência, no dia da eleição. O cadastramento, como eu disse, é feito pelo TSE. Existem 8 entidades nacionais credenciadas pelo Tribunal Superior. 8? 8. Né? Dessas 8, nós temos, assim, OAB. 4... o cadastramento é pelo Tribunal Superior. Tá. A gente recebeu a comunicação de que a Transparência Eleitoral iria agir no Ceará, a ANADEP, por meio da sua representação aqui local. Certo. A Associação Brasileira dos Juízes pela Democracia também indicou um representante, e a cidade de Fortaleza, o município, para atuar. E também a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A UERJ. O UERJ também vai atuar no município de Fortaleza, já tem um representante. Tem também. Mas, assim, as missões são totalmente autônomas. Então, assim, nós, do TRE Ceará, estamos aguardando o contato das demais entidades e representantes indicados para atuar no Ceará. Isso. Né? Na última sexta-feira, dia 9, tivemos uma reunião para apresentar informações gerais do processo eleitoral. A ANADEP e a Transparência Eleitoral estiveram nessa reunião, puderam fazer perguntas, consultar informações, receberam dados, né? Enfim, já para colaborar. Importante observar a relevância dessas ações. São autônomas, são independentes e visam, ao fim de tudo, garantir a transparência, a legitimidade do processo e, como a doutora disse, contribuir. Se eventualmente algo não tiver
como previsto, como disposto em norma, isso vai ser relatado. E isso vai ser uma oportunidade da gente melhorar ainda mais esse processo que a gente... Então, essas missões são muito bem-vindas, né? A gente recebe com muito orgulho e satisfação essas pessoas que vêm, na verdade, em último estágio, atestar que a gente faz bem feito o que sempre fez. O Brasil tem se notabilizado, né, desde a redemocratização, por fazer eleições livres, democráticas. Temos problemas? Temos. Compra de voto? Temos. Né? É notório que há o abuso do poder econômico, muitas vezes. Sim. É um processo. Todo processo democrático é de aperfeiçoamento, mas não se pode questionar em nenhum momento a lisura e digamos assim, o caráter livre das eleições no Brasil. Diferente de outros países que a gente escuta muito por aí, não é? Quer dizer, o governo interferindo. Aqui no Brasil não existe isso. As regras são muito claras, né? Mesmo que nós temos um candidato do governo, mas ele é um candidato igual aos outros. A máquina do governo não pode funcionar. Se for descoberto, há um processo até de nulidade da candidatura. Sim. Então, isso o Brasil dá um exemplo para o mundo, não é, doutor? Quer dizer, do ponto de vista da transparência, da independência, que, aliás, são os princípios que devem reger, não é, doutora? Por exemplo, o seu trabalho, né? Imparcialidade, objetividade, precisão, responsabilidade, legalidade, independência e não interferência. Quer dizer, vocês são observadores, mas não vão interferir no processo. Renato, e eu até destaco, em primeiro lugar, a colaboração que o TRE tem feito com a missão de observação eleitoral da ANADEP. Nós já tivemos reunião com o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Raimundo Nonato. Nós tivemos também uma reunião com o juiz auxiliar da presidência do tribunal, e tudo isso é sempre para abrir esses caminhos, para levar também um pouco de como vai ser essa atividade, mas também para abrir esses caminhos. E o TRE ele tem se mostrado totalmente colaborativo nisso. Nós já temos os calendários, nós já sabemos os locais onde vão acontecer cada uma dessas etapas do processo eleitoral. Então, já gostaria de ressaltar essa colaboração que nós temos aqui no estado do Ceará. Isso é importante. Um outro ponto que você falou que eu também acho importante ressaltar é que nós, como observadores eleitorais, nós não fiscalizamos as eleições. Isso é um ponto para ser colocado. Esse é um ponto a ser bem destacado. Você mencionou na sua fala, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela vai ser observadora? Não, a OAB, na verdade, é uma das fiscalizadoras do processo eleitoral. Ela é, assim como existem candidatas, os partidos, as coligações, o Ministério Público e outras entidades que são cadastradas para esse fim específico da fiscalização. Nas missões de observação eleitoral, o objetivo não é fiscalizatório. Nós vamos observar, reportar tudo aquilo que é observado e, eventualmente, trazer alguma recomendação, né, alguma sugestão do que pode ser melhorado dentro do processo eleitoral. Então, caso a gente veja algum tipo de ilegalidade, de irregularidade, de controvérsia, nós não podemos interferir diretamente. Nós não podemos. Nós observamos, anotamos e reportamos, posteriormente, dando eventuais sugestões. As entidades fiscalizadoras são outras e têm o seu papel específico. Aí é que uma pergunta que eu ia fazer, Romaico, que a doutora Kelviane esclareceu. Eles estão observando o processo. Sim. De repente, detectam uma irregularidade gritante, mas eles não podem interferir. Não vão. E aí o que faz? Inclusive, nessa capacitação de mesário, nas capacitações de mesário, que ainda estão ocorrendo, é um ponto que a gente esclarece. Porque lá na sessão eleitoral é possível e deve estar fiscais de partidos. Trabalhando. E eles vão fazer a fiscalização partidária mesmo. Bem-vindo, sempre isso foi possível. O fiscal, ele pode atuar ativamente, ele pode impugnar a identidade do eleitor, ele pode observar algum procedimento inadequado do mesário, isso. Ele pode porque o mesário também o mesário tem que ser imparcial. Sim, totalmente. Ele pode fazer algum questionamento de procedimento, de anotação. O observador, não. Eu falei lá e fiz questão de ressaltar que a figura do observador é só fazer isso, observar. E aí ele vai, em regra, observar o quê? O pessoal fica assim, mas eles vão fazer o quê? Vão observar. Se o que a gente dispõe em norma foi aplicado. Por exemplo, a gente organizou a sessão de modo que a urna garantisse o sigilo do voto, ele vai observar se a urna está no local que garante. A gente diz que a gente dá prioridade ao voto às pessoas que têm prioridade assegurada em lei.
Aconteceu isso? Ou não? Então, um idoso de 80 anos ou mais chegou e ficou na fila lá. É até bom você dizer quais são as prioridades asseguradas em lei. O idoso... O idoso, as pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral, né? Juízes, promotores eleitorais, policiais em serviço, né? Que estão em serviço. Os servidores e servidoras da Justiça Eleitoral têm prioridade para votar. Inclusive, por servidores e servidoras estão os Casais mandados. com filhos não é prioritário. Não exatamente o casar. A pessoa com o filho, criança de colo, né? De colo. Ela tem Grávidas. Grávida, gestante, lactante. Certo. Pessoas que têm pessoas com deficiência também têm prioridade. E o acompanhante também. Isso foi esclarecido também nos treinamentos de mesário. Isso. Então, assim, o que o observador vai fazer? Vai observar uma se tudo está pessoa, sendo cumprido. um cego. Também tem prioridade, porque é uma pessoa com deficiência. Com deficiência. Né? Com deficiência. Um cadeirante. Agora, aproveitando que você falou em relação ao cego, a gente tem agora uma urna muito moderna que não tem todo... Porque a urna ela tem o braille, ela tem um né? braille, mas no município de Fortaleza vão funcionar apenas urnas de 2020. É um modelo novo, com a tela em LED, e lá também tem um intérprete de Libras. Exatamente, para a pessoa que tem deficiência visual. E o cego permanece com o teclado não alterou. E aí isso ajuda muito, é mais um recurso a favor, né? Você consegue, inclusive, aumentar o som, diminuir, consegue acelerar o ritmo da fala ou não, então isso vai ajudar muito, né? Isso. E não foi claro, não perdeu de vista a necessidade de manter a tecla em braille para orientar o eleitor ou eleitora com deficiência visual. Bom, eu estou conversando aqui com a doutora Kelviane Barros, da Defensora Pública, está representando aqui a Associação Nacional dos Defensores, porque a Associação Nacional é uma das observadoras da eleição, e aqui no Ceará são 5 indicados. A doutora Kelviane é uma das indicadas. E o Romaico aqui, o Romaico é do Tribunal Regional Eleitoral, dando informações importantes. Romaico, tem um dado. Nós estamos numa eleição digital, tá? O celular, hoje não tem mais comício praticamente, né? Não tem mais comício. Não tem como votar por Pois não tem mais nem né? o Santinho, né? Eu estou sentindo falta do Santinho, mas o Santinho hoje chega... virtualmente. Só que o Tribunal Superior Eleitoral acabou de definir que o celular não pode ser levado para a urna. Não. O eleitor vai ter que deixar o celular com o mesário, sob pena de nem votar. Exato. Se ele não entregar o celular, ele pode ser chamado, inclusive, à força policial. Está previsto na decisão. Portanto, porque são muitos votos, porque o cara vai votar para presidente, vai votar para governador, vai votar para senador, vai votar para deputado federal ou estadual. São 5 votos que ele dá. A pessoa até pergunta assim, se eu anular o voto para presidente, está tudo anulado? Não. Cada voto é um voto. Presidente, você vota fulano, beltrano, branco ou nulo. Pá. Senador, fulano, beltrano, cicrano, branco ou nulo. Pá. Deputado federal, a mesma coisa. Quer dizer, cada voto é um voto, é isso? Mas sem o celular, as pessoas vão ter que levar pesca. Mas é possível. Porque não vão poder levar o celular. Sim, né? sim, é possível. Já há muito tempo é possível. O próprio TRE disponibiliza um espaçozinho para cola. O eleitor pode levar o seu candidato colado aqui no peito. Pode. A manifestação da propaganda política silenciosa. É possível também fazer isso. Né? Você pode levar a cola, o que não pode é deixar ali atrás da urna. Sim, né? sim. Olhou e leva lá. Outro recurso que a gente dispõe é a relação de todos os candidatos que fica exposto nas sessões eleitorais. Tá. Por acaso alguém tiver dúvida, esquecer o número do candidato, pode ir lá consultar. Certo? Agora, sim, com relação ao celular, essa orientação de não levar o celular para a cabine, ela já existia como recomendação, como orientação. Mas agora está Agora é uma decisão, né, do Tribunal Superior. Proibitiva de não levar o celular para a cabine, sob pena, como você bem ressaltou, de não votar. Não votar. E aí, essa é a distinção. É porque antes, não atender a recomendação não nos dava respaldo algum para proibir o eleitor, para não habilitar o eleitor para votar. Agora não. A diferença é que se o eleitor... se ele não disponibilizar o celular, ele pode não ser habilitado e não realizar o voto. E se ele criar algum transtorno, aí ele pode chamar a força policial. Claro que a gente orienta os mesários no sentido de interpelar, amigavelmente, conversar e tudo, e vai convencer. Bom senso, né? Muita gente vai ajudar, né? Bom senso. Agora, eventualmente, se acontecer algum caso de resistência e tudo, aí recorrer à força policial para resolver, porque aí já não compete mais. É como se diz no popular, né? Se aparecer um aloprado, aí... Infelizmente, mas a maioria das pessoas vão colaborar. As pessoas vão ter bom senso. Vamos. Doutora Kelviane, como é que vocês lá, vocês devem ter se reunido, conversar com o pessoal do tribunal e tal.
como é que vocês estabeleceram o plano de vocês de ação nesse dia? Como é que vocês vão sair? Vocês vão visitar as sessões? Como é que vai ser? Isso. O que é que a senhora está pensando do ponto de vista do seu papel como observadora? É isso. Renato, como nós falamos, esse papel da missão de observação eleitoral, ela começa durante todo o período eleitoral. Já está em curso. Estamos no período de observação. Começa com o registro das candidaturas das coligações até a diplomação. Então, agora, quando nós vamos para o TRE, então nós temos o calendário, nós sabemos quais ações que vão ser tomadas, né, ao longo desse período, nós podemos aparecer em qualquer momento desse período. Agora, a nossa atividade ela vai ser especialmente no dia da eleição. Então, no dia da eleição, nós indicamos quais são as zonas onde nós vamos trabalhar, inclusive a fim de que as pessoas esperem, né, que a gente apareça numa daquelas zonas. Vocês comunicam ao tribunal? Nós comunicamos ao tribunal e fazemos uma divisão entre os que foram selecionados como observadores. Isso é totalmente autônomo, né? Na reunião que a gente houve, por exemplo, eles não informaram para a gente ainda que locais e que sessões vão visitar, nem até o momento. A decisão é deles. Decisão é deles, né? E todos os mesários estão orientados, de todas as zonas eleitorais do Estado, sabem que vai haver essas missões, vão acontecer no Ceará, mesmo aquelas zonas que não vão receber, os municípios. E aí, aqui em Fortaleza, estão todos já orientados que, eventualmente, pode receber visitas de pessoas devidamente identificadas, né, com credencial e crachá expedido pelo TSE. Não tem lá TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, é TSE, para fazer a observação. Então, está todo mundo orientado. Eles não precisam nem dizer exatamente que locais e sessões vão visitar, para que as pessoas sejam avisadas. Estão todos avisados que essas pessoas vão chegar e tem que ter livre acesso. E ainda mais, se eventualmente eles, na hora, quiserem alguma informação, como é que funciona isso aqui? Como é que é a logística? A mídia, quem que vai levar a mídia para onde? Eles podem consultar os auxiliares de eleição que estão nos locais. E livre acesso, claro, nos locais. Interessante. E aí, Renato, Diga, o que a gente observa, né? Foi uma das perguntas que você falou. Então, nós observamos, na verdade, tudo o que está envolvido no contexto das eleições. Então, nós analisamos se as normas eleitorais nacionais elas estão sendo bem cumpridas. Nós observamos se o processo está se dando de uma maneira imparcial, se a fase de organização, se os administradores, se aqueles que estão responsáveis pela execução do processo eleitoral estão trabalhando de fato com essa imparcialidade e com eficiência, se os equipamentos técnicos que são disponibilizados, eles estão funcionando ou não. Então, como o Maicon falou, a gente vai ter alguns fones de ouvido, né, também nas urnas eletrônicas. Então, nós podemos observar se, de fato, esses equipamentos estarão disponíveis ou não. Então, fazer uma observação geral de todo aquele contexto que envolve as eleições. É verdade. Doutora Cavani, agora, pode acontecer porque a eleição... Acontece surpresa. Por exemplo, a senhora chega num determinado local, está devidamente uniformizada, identificada, e um eleitor vai lhe ver e vai, doutor, olha, está acontecendo isso. Vai acontecer. Vai. Aí, o que a senhora faz? Então, olha, procure os fiscais. Nós vamos indicar olha, ali é o a fiscal pessoa, do partido, procure um isso. fiscal aí. Na verdade, nós somos orientados no momento em que nós chegamos Porque vai acontecer isso. Certamente, né? Estamos preparados. Nós somos orientados no momento em que chegamos na sessão eleitoral já saber quem é o responsável por aquela sessão. Isso. Então, caso a gente observe que esteja acontecendo qualquer tipo de movimento, ou se nós formos abordados nesse sentido para fazer alguma atividade fiscalizatória, então nós devemos indicar a pessoa responsável pela Justiça Eleitoral. Né? Interessante. Quer dizer, a senhora já chega numa determinada, já sabe quem é a pessoa da Justiça. Nós já sabemos. E qualquer interpelação, a senhora... Nós chegamos exatamente para nos apresentar e também para saber quem é o responsável pela sessão. Legal. Agora, Romário, no caso de uma denúncia de um eleitor, etc., como é que o TRE recebe isso? É o representante da sessão? Como é que é isso? No dia da eleição? No dia da eleição. Dia da eleição não tem nem mais propaganda irregular. Aí você investiga como possibilidade de crime. Crime, né? Eleitoral. E aí cada juiz eleitoral, costuma ser assim, ele age dentro da sua jurisdição no município de Fortaleza. Né? Eu estou falando Fortaleza porque é dividido em 17 zonas eleitorais. Cada zona tem um juiz. E essa zona eleitoral corresponde a bairros da cidade. Né? Então, cada juiz age dentro da sua jurisdição. Né? E o juiz pode mandar prender? Pode. Se ele achar que for o caso, se for flagrante, ele pode mandar prender. E aí dentro do limite da atuação dele. A polícia fica à disposição do TRE, não é isso? Fica exercendo sua atividade de polícia e prestando sim apoio em alguns momentos. Né? No caso de um eleitor resistente a entregar o celular, a gente pode recorrer à força policial que está presente no local para... Que geralmente tem a polícia, né? Sempre eu acho que vai ter muito bom senso nisso. Espero que sim, né? A gente está ali para um objetivo comum, né? Afinal de contas, o sujeito quer votar também, né? Quer votar, exatamente. Vai perder o voto, né? Exato.
Exato. Se ele está brigando tanto pelo candidato dele, então por que você vai perder seu voto mesmo? E melhor não Você está feito tanta confusão e você vai deixar de votar. Não sei exatamente. Eu, se eu fosse um mesário, que eu já fui, né? Sabia? Eu já fui mesário há muito tempo em Fortaleza. E quando eu era bancário, eu fui mesário. Geralmente chamava muitos bancários naquela época. E uma vez teve um caso, naquela época era de papel, né? E eu digo, meu amigo, você vai perder seu voto. Vote logo, que é a melhor coisa que você faz. Você não quer que o seu candidato seja eleito, então vote nele. E é muito importante nesse processo também a gente trazer a informação. Sim. Né? Então, como é um procedimento que é completamente novo, a gente também fica atento para saber se a informação ela está chegando também nesse cidadão eleitor. Isso. Muito bem. Estou aqui com a doutora Kelviane e o doutor Romago. Romago, no dia da eleição, lá vai ter aquele mesmo esquema com espaço para a imprensa. Sim. Que aí os candidatos vão para lá, né? Geralmente. É possível, né? Possível, Um espaço tem um disponibilizado espaço para quem quiser acompanhar. No final do dia vai ter a totalização dos votos, que a gente, na verdade é pelo TSE, mas a gente vai remeter os dados, né? Geralmente a imprensa Geralmente, busca. quando se define, por exemplo, vamos por hipótese, vai ter segundo turno no Ceará, e quem são? Então, geralmente os candidatos vão para lá, né? Quer dizer, vão. Geralmente Inclusive, o as missões podem até, os observadores podem até ir para o TRE, lá para a sala onde é feito o envio lá dos dados, pode acompanhar tudo, né? Agora a gente está na sede nova, né? Não é mais aqui no centro. Não é mais ali em frente à Praça São Jesus, não? A gente se mudou num prédio bem... Onde é, doutor? Agora é ali perto da Washington Soares. Na altura do antigo hipermercado. Eu estava aqui imaginando aquele prédio, na minha cabeça, Não, o mas TRE ele ali, também né? não vai ser desativado, né? Acredito que Não, a gente está em processo de mudança. Mas aquele prédio continua no TRE? Continua, né? Agora a gente tem processo de mudança, algumas unidades já foram, muitas, aliás, outras estão em processo de mudança. A tendência é sair tudo dali. Até novembro deve sair todo mundo de lá. Aí, quer dizer que o TRE, porque ali era a cara do TRE, né? Em frente à igreja. O TRE agora tem uma nova cara. Que legal, que legal. Doutora Kelviane, é uma missão importante, porque democracia, não é? Participação popular, eleições, cidadania, né? Isso é importante, né? Quer dizer, a senhora está sendo, digamos, uma observadora ocular da história oficial. Isso. Um dos objetivos, inclusive, das missões que é colocado na própria resolução que foi emitida pelo TSE é garantir uma maior transparência das eleições. Isso. Então, exatamente para garantir que todo esse processo está sendo tomado, está sendo levado de maneira legítima, atendendo todas as normas, se garante um amplo acesso a todos os atos que estão sendo praticados. Então, o grande objetivo é garantir que efetivamente haja uma transparência, é garantir que exista um incentivo, de fato, a completo atendimento de todas as normas que são necessárias, porque com tudo isso a gente aumenta a confiança pública nas eleições, que é o grande objetivo, né? Então, quando a gente garante que a transparência está sendo atendida, que as normas estão todas sendo atendidas... Você confia na eleição, você aceita os resultados. Exatamente. Democracia vive disso. Nós estamos dentro de um período que é muito sensível. Essa fase de eleição, de escolha dos nossos candidatos, dos nossos representantes, é realmente uma fase muito sensível. Então, é muito importante que a população ela tenha essa convicção e ela tenha esse sentimento de que as eleições e de que a escolha ela realmente se deu de uma maneira adequada, de uma maneira legítima, de uma maneira correta. Então, por isso que a tarefa, né, que é dada para as missões de observação, a gente reputa que é muito importante, porque nós conseguimos atestar a validade daquele processo, legitimidade daquele processo de escolha e aumentamos essa confiança. E, além disso, podemos, eventualmente, fazer sugestões do que pode ser melhorado para que a gente amplie ainda mais, né, a confiabilidade do processo eleitoral. O grande momento de uma eleição é exatamente quando o perdedor reconhece que perdeu e a vitória e deseja ao vencedor que faça um profícuo governo. Isso é que é importante. Quer dizer, a ele vai caber o papel de ser oposição, porque o povo assim definiu. E quem ganha vai governar. Isso é da democracia. E é importante também deixar muito claro que a Justiça Eleitoral é uma instituição séria, que sempre gozou de grande credibilidade da sociedade. E ela não trabalha para partir do A ao B, ela trabalha para preparar, organizar esse grande processo que é o processo eleitoral. Para garantir que a vontade... Quem define quem é o povo. Exatamente, para definir, para fazer valer, para revelar a vontade popular. Isso. Seja A ou B. Tanto é que nesses 26 anos de uso da urna eletrônica, houve alternância do poder. Né? Então, isso mostra, é mais um fator que confirma a legitimidade das eleições. Verdade. Doutora Kelviane, esse relatório de vocês vão tornar público ou vai ser só encaminhado para o tribunal? Não, ele é encaminhado para o TSE e depois ele pode ser publicizado. O
que não pode acontecer as missões de observação, exatamente, falarem antes sobre o que está sendo observado e relatado. É porque é ao TSE. interessante, após vocês encaminharem, o público tomar conhecimento do que é que foi observado, né? Que recomendações, por exemplo, os observadores passaram para as próximas eleições, o que é preciso melhorar. Isso, e para que o público saiba o que aquelas missões de observação sugeriram de melhoria do processo eleitoral. Porque também é muito importante que isso não se perca dentro de um relatório final. Não fez um relatório que vai para uma mesa qualquer, né? Tenha sido atendida. Agora, a própria Organização dos Estados Americanos, que é uma entidade internacional que já trabalha largamente há muito tempo... Que faz a observação internacional. Que faz a observação internacional em diversos países, ela reporta que muitos países atendem e se tem uma tendência a atendimento das recomendações que são dadas pelas missões de observação. Então, o que nós pretendemos é que também as recomendações que sejam apresentadas aqui, né, elas sejam adotadas também pela Justiça Eleitoral. E, claro, nós vamos ficar depois na atividade fiscalizatória para saber se, de fato, as recomendações estão sendo atendidas ou não, para fazer valer, de fato, o objetivo das missões. Então, vocês mandam um documento pela Associação Nacional para o presidente do TSE, o ministro Alexandre Moraes. Isso. Para cá também uma cópia, né, para o TRE daqui, não sei, enfim. E depois vocês podem convocar uma coletiva de imprensa para publicizar. Pode ser publicizado, sem dúvida. Isso é que é importante. E essas eventuais recomendações, observações que forem relatadas, como eu disse, é uma grande oportunidade que a gente tem, a partir de um ponto de vista de alguém totalmente isento, de promover melhorias no processo eleitoral. Então, assim, isso é muito bem-vindo para a gente, é muito salutar. E eu até destaco, algumas recomendações, por exemplo, que já foram atendidas, elas vão desde questões básicas, realmente do momento da eleição, até questões mais estruturais. Então, alguns exemplos de recomendações que foram feitas. O modo de posicionamento das urnas, a fim de que uma eventual incidência de luz não dificulte a visualização da urna. Isso, por exemplo, parte de uma recomendação de missão de observação eleitoral. Já houve uma recomendação no sentido de que houvesse uma política de uma melhor absorção do público feminino dentro do processo eleitoral, dado que foi observada alguma deficiência, também veio de uma recomendação eleitoral. Então, é de uma missão de observação. Então, essas recomendações, elas vão desde questões realmente muito básicas até questões mais abrangentes, que às vezes até em nível legislativo. Sim. Né? Doutor Romário, agora uma coisa me ocorreu. Uma avó pode levar o neto para ajudar ela a votar? Pode. É uma pessoa idosa, se ela precisar do acompanhante para votar, para se locomover até lá, para retornar para casa, porque ela tem o direito a votar. Aliás, após 70 anos, não é mais nem obrigatório não votar. É obrigada a votar. Mas ela quer votar. Ela quer votar. Mas aí ela quer que o neto o acompanhe para ajudar. Para exercer o voto, pode ajudar. A pessoa com deficiência, com prioridade, ela pode ter, ela tem direito ao acompanhante e o acompanhante tem direito à prioridade também. Tá. É possível, em determinadas situações... É uma questão de bom senso, né? É uma questão de bom senso. Do presidente da mesa, né? E depende muito também da situação fática, né? É difícil falar muito em tese. Mas é possível ainda que o eleitor que precisa do acompanhante precise ainda do auxílio para o voto. Mas é uma situação muito excepcional, vai depender muito do caso, do fato concreto, e vai depender muito do bom senso, né, da situação. Sim. Mas no extremo da coisa, é possível sim. É possível. Aí daí você pede os dados do acompanhante, justifica em ata, né? Tudo é uma questão de bom senso, né? Agora, assim, é importante ressaltar que isso não é algo, não é uma regra, é uma situação muito excepcional. Excepcional que deve analisar caso a caso pelo presidente da mesa. Recolhedora de agora, voto. Agora, assim, apenas o idoso, ele não tem idoso sem deficiência, que não tem problema cognitivo, que tem apenas, digamos assim, problema com mobilidade. Ele precisa de alguém para levá-lo até a sessão, voltar para casa, ele tem direito a esse acompanhante e esse acompanhante tem prioridade. É importante muito deixar claro isso. Que o acompanhante, esse acompanhante também vota com prioridade. Tá. O acompanhante, ele tem direito à prioridade. Mas é um garoto de 18 anos. Mas aquela pessoa precisa desse garoto de 18 anos para ir para o local de votação, para retornar para casa. E aí provavelmente ela precisa que esse garoto de 18 anos fique com ele em casa. Então ele tem que ter prioridade de votar. Tem prioridade de votar também o acompanhante da pessoa que tem prioridade. Muito legal. Bom, eu queria agradecer Kelviane Barros, há um ano, né? Uma antecedência de um ano, os observadores, pela resolução do tribunal. A resolução foi expedida ano passado e aí ela estabelece as regras, né? E o cadastramento começou a ser feito já no ano passado. O lançamento de edital, publicação,
tem os critérios definidos em resolução e o Legal. TSE fechou Legal. esse cadastro, definiu as cidades junto com as entidades que podem receber essas missões. Que legal. E agora estamos recebendo. E é bom parabenizar aqui os defensores públicos, né? É uma categoria que eu conheço de perto. O programa sempre traz os defensores, faz um trabalho magnífico, os defensores públicos, a partir da Defensoria Pública Geral, a Associação dos Defensores aqui e a Nacional. E parabenizo aqui publicamente, em nome da doutora Kelviane Barros, a essa interlocução importante que vai fazer a Defensoria, viu, doutora? É um trabalho importantíssimo. Renato, a gente agradece não só como Defensoria Pública, de fato, que a Defensoria sempre tem um grande espaço aqui no Questão de Ordem, agradecemos como associação, Vocês merecem. mas especialmente como cidadãos, né? Como sociedade, já que é uma missão que é extremamente importante, é uma tarefa que precisa ser conhecida também pela população. Então, nos programas como Questão de Ordem, por exemplo, a gente tem essa oportunidade de apresentar um pouquinho desse trabalho que vai ser exercido. Então, a gente que agradece Muito bom. o espaço que Pela você abre. primeira vez, mas primeira vez de tantas outras, quem sabe, com certeza. Isso, esperamos. Obrigado, que sim. doutora Kelviane, por ter vindo, viu? E pela sua contribuição maravilhosa ao programa. Romaico, valeu, hein? Muito trabalho, hein? Eu estou daqui para o dia da eleição, né? Olha, e a Justiça Eleitoral que agradece, viu? Agradece o espaço para difundir a informação, para esclarecer. Agradece esse trabalho das missões. É um trabalho autônomo, mas que vai... Bom demais, é como né? se fosse um parceiro, com total autonomia, Isso é para a bom. gente melhorar ainda mais esse processo eleitoral. E viva as eleições. Viva as eleições. E viva a democracia. Viva a democracia. Valeu, Romaico Carvalho. Doutora Kelviane Barros, hoje aqui o assunto foi eleições 2022 e os observadores da eleição a partir dos defensores públicos. O programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.